Bom, gente, tudo bem com vocês? Olha só, para começo de história, esse vai ser um programa sincerão. A parte do Maicon sobre Fórmula 1, ele teve que fazer correndo, dirigindo. Então, vocês vão ouvir o carro dele. Já a parte de NASCAR, a língua dele tá mais enrolada do que nunca. Eu, editor, não consigo fazer mágica. Então, acostumem. E a minha parte, eu estou com a minha filha mais nova. Tá rolando desenho e ela está falando com o papai. Então, se minha filha interromper, é porque ela tá querendo participar do podcast, tá bom? Posto essa introdução e até como crédito pela minha sinceridade, eu acho que você devia ir lá no Instagram, procurar @barbacast, você vai achar a gente. Você tem que ir no Twitter, @barbacast, você vai achar a gente. No Facebook, o Barba, a gente está divulgando, sempre coloco fotos, sempre coloco imagens. E o que é legal, esse podcast aqui é o Barbacast Red Flag, ele é especializado em automobilismo. Tem o Barbacast, que é um podcast de música, especificamente de heavy metal, rock e heavy metal. Então, se você gosta de um som mais pesado, se você gosta do bom e velho rock and roll, do heavy metal, as bandas tradicionais e tudo mais, no mesmo feed e no YouTube, links diferentes, eu sempre coloco junto, sempre faço divulgação de um de outro, você vai achar fácil, tá bom? Salve, amigos Gearheads, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre o Grande Prêmio da Rússia, né? Caramba, que corridinha sem graça, né? A gente tem que confessar que não foi aquela corrida cheia de emoções, né? Não foi uma corrida tão animada, tão agitada. Porém, foi uma corrida polêmica, né? Antes da gente começar a falar sobre o que aconteceu, né? Vamos entender como é que estava acontecendo a corrida. O Bottas, ele fez a pole no sábado, né? Estava liderando a corrida de maneira avassaladora, né? Porque o Hamilton não conseguia acompanhar o ritmo dele. Não sei se o Hamilton também tentou ou não, se estava economizando equipamento, mas o Hamilton, ele não deixava o Bottas abrir muita vantagem, mas também não custava o suficiente para tentar um ataque e ultrapassar, né? Só que nesse meio tempo, o Verstappen, que não parou, largou com os pneus macios e estava liderando a corrida e sem ideia nenhuma de parar, né? Os treinos lisos estavam mostrando um asfalto muito abrasivo, né? Os pneus criando bolhas e tudo mais. E acontece que a gente chegou na corrida, a gente não teve problema nenhum, somente os ultra macios lá, parece que eram uns pneus que estavam sofrendo mais, mas o Verstappen, por exemplo, ele largou com o pneu macio, né, que era o mais duro do final de semana, e deu 40 voltas, cara, com o mesmo pneu, isso sem perder rendimento, isso andando no mesmo ritmo de outros pilotos, né, no mesmo ritmo de carros mais rápidos, né. O Verstappen virava 1,37,7, virava 1,38,4 e os caras que estavam atrás dele viravam 1,38,3, 1,38,2 e ele não estava ruim, né? E tão bem que ele estava andando, por exemplo, que o Bottas não chegava nele, o Bottas não ultrapassou ele, sabe? E aí, o que acontece? A Mercedes meio que ficou com medo, né? Até porque o Hamilton tomou um undercut, que foi a coisa mais maravilhosa, né, que eu já vi, né? E que, claro, que a Ferrari também não esperava, né? Você via a cara de surpresa tanto dos engenheiros da Ferrari quanto dos engenheiros da Mercedes, e eles não esperavam. O Hamilton, ele ficou duas voltas a mais que o Hamilton ficou 2 voltas a mais na pista que o Vettel, né? Também que o Bottas. Acabou perdendo tempo, acho que foi desnecessário. Ele não conseguiu virar voltas tão mais rápidas quanto acho que eles estavam esperando que iriam virar, né? E também quando o Vettel e o Bottas trocaram, eles também estavam andando muito rápido. Os pneus não demoraram para esquentar, que é uma coisa normal nesse tipo de circuito, e não foi o que aconteceu. Os pneus esquentaram muito, muito rápido e assim eles conseguiram já sair dos boxes praticamente andando em ritmo de corrida, né? Sempre tem aquele negócio meia volta, uma volta mais ou menos, para os pneus chegarem na temperatura ideal e que aí ele possa estar andando de novo no ritmo de corrida. Mas nesse caso não. E aí acho que nesse medo
vai que tem um safety car, o Verstappen para e consegue voltar na liderança ainda, né? Eles fizeram o famoso Hamilton is faster than you, né? Mas engraçado que cada meme de cada época, né, de quando a gente tem essa questão desses jogos de equipe, cada meme é diferente, né? Por exemplo, o famoso caso do Rubinho e Schumacher na Áustria em 2002 é o famoso hoje não, hoje sim. Depois tem o caso do Alonso com o Massa, né, que é o Alonso is faster than you. Depois a gente tem o caso do Multi21, né, da Red Bull em 2012 ou 13. Eu sei que foi em algum grande prêmio da Malásia, não lembro o ano. Mas teve esse caso também. E agora o caso da Mercedes, que é a imagem do Toto Wolff apertando o botãozinho lá de tática e falando, Bottas, deixa ele passar na curva 13, tipo, nessa volta. Você é agora, tipo, como se fosse um agora ou nunca. E assim, eu sou um cara que não é contra a ordem de equipe, né? Sempre fui um defensor de ordem de equipe. Claro que não na primeira corrida. Eu acho que se o piloto tal de uma equipe está liderando a primeira corrida do ano, sei lá, suponhamos que seja a Ferrari, né? Que a Ferrari é mais famosa por fazer isso. Suponhamos que o Kimi estivesse liderando a corrida na Austrália e o Vettel atrás dele. Se a Ferrari mandasse o Kimi trocar de posição, deixar o Vettel vencer, isso sim seria muita sacanagem. Aí é foda, não tem como você defender mesmo. Agora, por exemplo, nesse caso, o Hamilton está disputando o campeonato, ele está na liderança do campeonato. Então ele não pode correr riscos de perder pontos desnecessários, vamos dizer assim. Ele não conseguiria, por exemplo, abrir esses 50 pontos e abrir 43 pontos de vantagem. Que pode ser que lá no final, esses 7 pontos a mais aí que ele perdeu, pudesse fazer a diferença, né? Então é complicado você querer jogar desse jeito. Então, assim, eu entendo a Mercedes, foi chato. Claro que foi. O Bottas merecia vencer. Só que o Bottas não está lutando pelo campeonato. O Bottas, ele é o segundo piloto. Então, se ele não quer ser o segundo piloto, ele que não se sujeite a isso, entendeu? Isso daí já começou errado lá no Grande Prêmio da Alemanha. Quando ele estava tentando ultrapassar o Hamilton, a Mercedes falou, não, mantém as posições. E o cara sai do carro no final da corrida dando risada como se fosse a coisa mais normal do mundo. Beleza, entendo. É companheiro de equipe. Tá certo, um tem que ajudar o outro. Mas se você não quer ajudar, se você não quer ser o segundo piloto, não faça isso. Não entregue sua posição. Ah, mas a gente tem que pensar no resultado da equipe. Então, se você quer pensar no resultado da equipe, entenda que o seu companheiro está lutando pelo campeonato e que ele é o primeiro piloto naquele momento. Pode ser que no ano seguinte não, né? Então é complicado, assim. E eu vi nas redes sociais muita gente criticando bastante a Mercedes, né? O que eu acho engraçado que algumas pessoas que eu vi criticando eram fãs de Ferrari e estavam criticando e não sei o que. Vi fãs da Mercedes defendendo com unhas e dentes, assim como vi fãs da Ferrari defendendo, porque entende que isso é normal do jogo, né? E vi fãs da Mercedes também criticando, né? Então é assim, a gente tem um lado aí da galera que gosta de Fórmula 1 que defende isso e tem quem critica e quem fala que está matando o esporte. Como eu falei, eu não sou contra, não sou um defensor ferrenho também de ordem de equipe, mas é uma manobra compreensível, né? Eu entendo, eu acredito que, como que eu posso dizer, não vejo problemas no que a Mercedes fez. Como eu falei, foi chato, né? Mas o Hamilton que está brigando pelo campeonato, então o Hamilton que ia vencer a corrida de qualquer jeito, não tinha muito o que o Bottas fazer, né? Então é isso, galera. Não tem por que a gente criticar tanto, né, essa decisão da Mercedes sem levar em conta o resultado que eles estão buscando, né? Enfim, polêmica discutida. Vamos falar de alguns outros pilotos aí, alguns outros acontecimentos. Max Verstappen, que corrida, né? O cara saiu lá dos quintos dos infernos, veio passando todo mundo como se não fosse ninguém, a galera, e foi embora. Passou por dentro, passou por fora, passou em curva, passou em reta.
Foi uma ótima corrida. Talvez pare um pouco a boca dos haters dele, né? Eu que sou um cara que é muito crítico do Verstappen, eu acho que ele fez uma ótima corrida, não causou nenhum problema maior, né? E achei bem bacana, achei bem da hora. Ele levou o título de melhor piloto da corrida, né? Que a Fórmula 1 faz no final de toda a corrida. Acho que mereceu, ele fez uma corrida muito boa, muito consistente, né? Apesar de ser meio até afobado em algumas ultrapassagens, mas antes de ser afobado do que você não passar e ficar 200 voltas atrás de alguém. E o Max conseguiu garantir um ótimo resultado, né? A quinta posição seria o máximo para ele e ele chegou ali fácil, né? Acho que quando ele chegou lá em primeiro, né, que ele ficou sem parar e foi liderando, eu falei, não, a quinta posição já é do Max, fácil, tranquilo. Um outro piloto também que fez uma corrida que eu fiquei embasbacado foi o Charles Leclerc, né? Finalmente ele teve uma corrida onde não teve tantos problemas com as Ares, né? Conseguiu se livrar de problemas logo na largada. Primeiro que ele passou pro Q3, né, no sábado, na classificação. Fez uma ótima largada, acho que ele ganhou uma posição, se não me engano, na largada, e depois ele veio para ultrapassar o Magnussen naquele curvão lá, que se não me engano, na curva 7 ou algo assim. Cara, ele passou por fora, ali, tipo, você via que os pneus do carro, eles estavam no limite da tração, né, da aderência. Porque, cara, mais um pouquinho ali, sei lá, se o Magnussen dá uma viradinha, um pouquinho a mais para um lado, ali o carro rodava e eram os dois para fora da pista. Eu vi o Max fazendo ultrapassagens ali também, foi muito legal de se ver, mas o Leclerc foi tipo na primeira volta, ele foi com a faca nos dentes e passou e não quis nem saber. Eu achei muito bonita essa ultrapassagem dele, achei muito inteligente, né? Até porque, cara, é difícil você estar ali a 200 e lá vai tralalá, e você tá indo num curvão enorme, e você tá com um piloto que você sabe que não é aquela maravilha em defesa de posição. O Magnussen, às vezes, é um cara bem complicado de se ultrapassar, né? Ele não sabe defender com tanta facilidade, né? Não é um cara muito fácil de ultrapassar. Mas, enfim. Então foi muito bonita, né? Pena que era o máximo também que o Leclerc ia conseguir. Ele só ficou ali até chegar as duas Red Bulls também. Depois que o Verstappen chegou, depois o Ricardo chegou também, ele caiu para oitavo, mas pelo menos terminou ali na oitava posição, né? E foi uma ótima corrida do Monegasco. É uma prova cada vez mais que a Ferrari fez uma ótima escolha para 2019, né? Acredito que a Ferrari não vai se arrepender de contar com o Leclerc em seus bólidos. E eu acho que é isso, galera. A Ferrari também não fez lá uma grande corrida, eles não tinham um carro, a Ferrari realmente estava com um carro fraco. Deu pra ver que a Ferrari não tinha ritmo de corrida, não tinha ritmo na classificação. A Mercedes sobrou muito, né? Estava andando muito bem, não tem como a gente falar que não era tudo isso, porque era tudo isso sim. A Mercedes dominou o final de semana, mereceu, né? Teve um capítulo chato, teve uma leve mancha, que vocês podem ver que o Hamilton não comemorou, a equipe não comemorou, mas eles venceram, né? Vencer é vencer. Então foi um final de semana que a Mercedes dominou, que, como eu já tinha falado, a Mercedes já tinha dominado bastante esse circuito, né? Desde 2014 que só eles vencem, e continua a hegemonia deles na Rússia. Galera, nesse sábado tivemos a estreia do Roval de Charlotte na NASCAR Phoenix Series, né? Pô, a prova foi boa, mas me decepcionou um pouco. Eu tava esperando algo espetacular. Mas ela foi boa, só não foi espetacular. Logo no começo tivemos o Cindric e o Hennick largando na primeira fila e despontando na prova, com o Cindric liderando. E, pô, o Cindric liderou o primeiro segmento inteiro, mas faltando 2 voltas pro final, ele perdeu a traseira numa curva sozinho. Acabou rodando e caindo para quarto e deixando o caminho livre aí para o Daniel Hemric embolsar o primeiro segmento. Já no segundo segmento,
tivemos também os dois liderando, só que muitos pilotos, faltando 3 voltas no final do segmento, né, que é a última volta com os pits abertos, optaram por parar para largar na ponta no primeiro segmento, adiantando a parada nos boxes, né? Inclusive os líderes seguiram essa estratégia. E o Christopher Bell, que optou por não parar, acabou levando o segundo segmento. E nessa parada em bandeira verde, né, teve um problema aí que o síndico acabou tocando no Allgaier na saída dos boxes, né? Muito carro saindo junto, acabou dando esse problema aí. E na volta da pista, né, eles tocaram e depois o Ryan Sieg bateu no Allgaier também. O Allgaier tá muito azarado nesses playoffs, né, tanto na prova anterior quanto nessa, pilotos batendo nele sem ter culpa nenhuma, né. A sorte é que ele já abriu uma vantagem aí durante a temporada regular e tá com uns pontinhos sobrando aí, deu pra se recuperar. Ele também não abandonou a prova, né, o acidente só prejudicou a posição dele na pista, mas ele continuou na prova. E já no último segmento, aí no terceiro, né, tivemos logo na largada uma batida do Majestic com o Ryan Truex, que o Ryan Truex abriu demais na curva e perdeu a tangência, acabou na volta aí levando o Majestic e chamando a amarela. E o Chase Briscoe, né, surpreendente, assumiu a ponta nessa relargada. E depois tivemos outra amarela que o Ryan Sieg encheu o muro sozinho e acabou na parte oval, na curva oval, né, na parte oval que eles estão usando, e acabou dando detrito na pista e chamando a amarela. E assim, o Harvick também teve um erro no bus stop, né, que perdeu muitas posições, ele vinha bem na prova, mas acabou caindo para 14º. E assim o Briscoe ganhou a prova e o Marques em segundo, 2 pilotos que não estão nos playoffs, né? E o primeiro colocado dos playoffs foi o Cindric em terceiro. O Cindric tá precisando de uma vitória, né, cara? Mas teve um bom resultado e conseguiu se manter embora abaixo do corte, com boas condições de brigar pela classificação na próxima prova que vai ser em Dover. Então no top 10 tivemos o Chase Briscoe, os outros marcas, né? Aí o Austin Cindric em terceiro, o Ryan Pearce em quarto, Christopher Bell em quinto, Matt Tifft em sexto, Cole Coster em sétimo, Chris Galla em oitavo, Tyler Hedrick em nono e Daniel Hemric aí em décimo, né? Que rodou no bus stop e foi para 14º, não conseguiu recuperar 4 posições. E para os playoffs de Dover, né? Na próxima... para a última rodada dos playoffs, quer dizer, em Dover, né, que Dover é a última rodada do round 12 para Xfinity, temos já o Christopher Bell garantido por vitória, que ele ganhou a primeira prova dos playoffs, né, e o Austin Cindric aí, que conseguiu uma boa colocação em terceiro, 9 pontos abaixo do corte, né. O primeiro piloto acima do corte é o Roy Chastain, que o Roy Chastain, apesar de o saldo que ele conseguiu com um carro 42 foi importante para ele, né, que mesmo voltando pro 4, que é um carro mais fraco aí, conseguiu um resultado que deixasse ele para brigar uma classificação, né, pro round 8, que ele tá ainda acima do corte, com 9 pontos acima do corte, com o Austin Cindric 9 pontos abaixo, o Ryan Truex 24 abaixo, o Ryan Reed 25 e o Brandon Jones em último com 28. Para esses 3 últimos, acho que só ganhando em Dover mesmo, né? Mas o Austin Cindric eu acho que consegue, com bom resultado, consegue passar. Ainda bem porque o Roy Chastain, por estar com um carro mais fraco, né, agora não deve conseguir um bom resultado. Então acho que ele consegue beliscar essa vaga aí do Roy Chastain. E na NASCAR Muncie Cup Series tivemos aquela prova, que pelo menos eu tava esperando pro Roval, né? Uma prova imprevisível, emocionante, caótica, uma prova espetacular, assim, cara. Com certeza uma das melhor da temporada, se não a melhor, top 3, com certeza. Assim, uma prova espetacular, histórica, cara. Uma ótima estreia do Roval de Charlotte na Monster. No primeiro segmento tivemos o Kurt Busch na pole, o Kyle Larson largando logo atrás, né, brigando pela ponta, até que o Larson consegue ultrapassar o Kurt Busch e assim o Busch perde rendimento e o Elliott rouba a segunda posição dele, que vinha em terceiro o Elliott. E tivemos aí o Larson dominando o primeiro segmento, levando ele com tranquilidade. Aí pôs a amarela do primeiro segmento, né? Do final do primeiro segmento. Aí começou a estratégia de pit mais diferente, né? Que o Larson, o Blaney, o Truex Jr., o Kyle Busch, o Brad Keselowski, o Mac Mora e o Eric Jones não pararam. Optaram por adiar a parada para metade do segundo segmento para poder ficar pensando no terceiro segmento, né? Largar na frente. Aí tinha a primeira metade do segundo segmento bem tranquila, com o Larson liderando, né? E lá para
36ª, 37ª volta, os líderes que não pararam foram pro boxe, né? E o Blaney, que também não parou, mas ele já tinha parado numa amarela durante o primeiro segmento, conseguiu ficar mais na pista e levou o segundo segmento. No segundo segmento também tivemos um problema aí com o Almirola, né? Porque o William Byron furou o pneu, ficou lento na parte do oval, né? E o Almirola vinha atrás dele e tentou passar por fora, né? Ele levou o carro, o Byron ficou olhando de repente, ele tentou passar por fora, mas não tinha muito espaço, ele acabou perdendo a traseira do carro, acertando o muro. Uma pancada forte no muro, acabou furando o pneu dele. Já foi prejudicado, que teve que ir pros pits, né, mas ainda por cima sofreu um tire violation, acabou tendo que pagar drive-thru e perdendo muita posição na pista. O Brad Keselowski também teve problema, que o pneu dele tava raspando no carro, né, tava saindo mó fumaça. Cara, pra furar a qualquer momento aí, já furando, mas faltava poucas voltas pro final do segmento, 1 volta e meia, menos de 2 voltas. Ele conseguiu manter o carro na pista, carregar até o final e parar só na amarela do segundo segmento. E durante essa amarela do segundo segmento, obviamente, os pararam na metade do segmento, não pararam no box, né? Voltando assim a largar na frente no terceiro segmento, com o Larson na pole. E aí tivemos o terceiro segmento, o Larson dominando também, até que o Austin Dillon chamou a amarela e arruinou os playoffs dele, né? Ele que estava numa situação até de classificação para a prova, né? Durante grande parte da prova, acabou acertando o muro, cara, sozinho, na parte oval do circuito e tendo que abandonar e ceifando qualquer chance de avançar, né? Pro round 12, acabando a temporada dele aí. Também tivemos outro acidente, chamou a amarela com 39 pro fim, que foi o Almirola e o Chris Buescher, né? Mas foi engraçado, porque os dois bateram juntos, mas foram eventos isolados, né? O Buescher saiu da pista, rodou, e o Almirola também rodou, mas não teve nada a ver com o Buescher. Foi ao mesmo tempo, mas foram sozinhos. Então foi engraçado que o Buescher, uma placa de anunciantes ali na pista, né, de propaganda, acabou colando na traseira dele e foi pro box carregando a placa junto. Foi um momento engraçado aí da prova. Também tivemos nesse terceiro segmento o Eric Jones com problema, né, na relargada, com um toque por trás do Soares, acabou furando o pneu, ele teve que ir pros box e acabou também comprometendo muito a colocação dele. Não abandonou, mas comprometeu a prova dele, ele precisava da vitória para vencer, então já era. E mais adiante no segmento tivemos uma batalha espetacular entre o Brad Keselowski e o Kyle Larson. Nessa altura da prova, o Brad Keselowski já era o líder, né, que depois de bandeiras amarelas assumindo sua colocação nos boxes, e ele era o líder da prova, e o Larson, que vinha dominando a primeira parte do segmento, vinha em segundo colocado. E chegou no Brad Keselowski, cara, tava com o carro até mais rápido, botou lado a lado, dividiu curva, tava até por dentro na curva, mas o Brad Keselowski segurou a posição, assim, com unhas e dentes. Pô, foi uma batalha espetacular, o Brad dando uma aula de como defender a posição, não deixou o Larson passar e continuou aí liderando o terceiro segmento. E o Kyle Busch, que vinha em quinto, superou o Truex Jr. e o Paul Menard, e se colocando aí em terceiro lugar e chegando até a ameaçar o Larson, embora não passou. Até que com 8 voltas pro final, aí que começou o caos, cara. Aí que começou, foi outra prova, né? Embora tenha sido uma ótima prova até aí, esquece tudo que aconteceu, a partir daí que começa. Aí o Stenhouse, que não fez nada na prova, tá nem nos playoffs, chamou a amarela com 8 pro fim. Foi o estopim pro caos tomar conta. Aí foi isso, o Brad Keselowski foi o estopim para começar o caos na prova. A prova foi histórica a partir daí. Então tava aí, a posição de pista tava o Brad Keselowski em primeiro, o Kyle Larson em segundo, o Truex Jr. em terceiro e o Kyle Busch em quarto. Os líderes não pararam, embora alguns tivessem até tendo que economizar combustível, acharam que tava para economizar durante a amarela, né, e levar até o final. Porque quem parasse, ia pro final no pilotão, né, então a galera resolveu ficar na pista. E logo na relargada, quando começou a prova a ficar maluca, né? Começou aquela prova que explode a mente de todo mundo. Na relargada,
Logo na primeira curva, né, que entra na parte mista do circuito, o Brad Keselowski perde a freada e vai direto para a barreira de pneus. O Larson vinha atrás dele, eu não sei exatamente o que aconteceu, acho que ele estava usando a freada do Keselowski como referência para tentar roubar a posição, não sei. Quando o Brad passa direto, o Larson também perde completamente a tangência da curva e acaba batendo na traseira do carro do Brad Keselowski, já estava na muralha de pneus e na muralha de pneus. Cara, e o carro dele compromete seriamente o carro dele. Depois disso tiveram uma bandeira vermelha. Então, pô, o Larson estava desolado dentro do carro, achando que ia abandonar a prova, porque e se abandonasse ia sair dos playoffs. Que ele tinha acabado até 18º, pelo menos, para conseguir a vaga. E, cara, tudo indicava que ele não ia voltar. Mas ele acabou voltando. Tiveram também outros envolvidos. O Byron bateu junto com o Larson e com o Brad, né? E também teve do outro lado da curva um engavetamento, mas não com os pilotos que estavam envolvidos com os playoffs. E nesse acidente também o Kyle Busch foi envolvido e acabou abandonando, mas assim como o Brad Keselowski abandonou. Mas os dois já estão garantidos na próxima fase, então não foi nada muito sério para eles. Então, aí tivemos a bandeira vermelha, posteriormente a amarela, e o Larson foi para os boxes. O carro do Larson, cara, estava completamente destruído, a frente amassada, já não tinha mais traseiro o carro, e a roda dianteira, cara, a roda dianteira direita, tava assim, completamente inclinada, a roda nem tocava toda no chão, tava uma parada assim, cara, que não sei como ele voltou para a pista. Aí, enfim, tivemos a relargada, que foi também espetacular, com o Busch e o Jimmie Johnson em segundo, que assumiu a segunda colocação durante a bandeira amarela. Enfim, tivemos a relargada, que foi espetacular, com o Truex Jr. em primeiro e o Jimmie Johnson em segundo, né, que pôs essa confusão aí do Keselowski passando direto, o Kyle Larson batendo e tudo mais. O Truex assumiu a primeira colocação, o JJ assumiu a segunda. Aí, pô, tem que dividir a tela aqui. Eu vou falar primeiro o que aconteceu. Foi simultâneo isso, né? Mas aí eu não posso falar simultaneamente, que nem a televisão mostra, né? Mas vou falar primeiro o que aconteceu lá atrás, então. Que o Eric Almirola, ele tava sendo eliminado e precisava fazer algumas 3 ultrapassagens para conseguir se classificar para os playoffs. Roubando assim a posição que teoricamente seria do Kyle Larson, né? Ele, cara... Pô, foi espetacular esse final de prova dele, que ele foi, assim, conseguiu ultrapassar um, aí faltava na volta final, tinha que ultrapassar mais 2 pilotos que estavam juntos. E foi espetacular, cara, porque estavam os 3 juntinhos, assim, ele tocou um pouco e conseguiu ultrapassar um, e tinha que ultrapassar outro, que era o Daniel Suárez. E o Daniel Suárez vendeu caríssima a posição, até que o Almirola teve que ir na base do bump mesmo, embora não tenha mandado ele pro muro, deu um toquinho atrás, e conseguiu se meter ali na frente, cara. Não sei como não bateram. E conseguiu ultrapassar quem precisava para se classificar para os playoffs. E o Daniel Suárez vendeu caríssimo mesmo. Assim, na parte mista tentou até recuperar a posição, botou lado a lado. Mas o Almirola lutou bravamente, conseguiu manter a posição aí, salvando seus playoffs. E nessa configuração, o Kyle Larson estava sendo eliminado dos playoffs, né? Mas no final, aí já na briga pela liderança, pulando, né, para a parte da frente do grid, o Jimmie Johnson vinha reduzindo a diferença assim muito rápido, absurdamente pro Truex Jr., né? Mas até que na última volta estava saindo da parte do oval coladinho. Chegando para a última curva, né? Antes da linha de chegada, ali aquela curva que tem, a parte final do oval, foi aquela curva e já vai para passar na linha, né? Nessa última curva, o Jimmie Johnson tinha conseguido botar por fora. Ia fazer a curva por fora, o Truex Jr. por dentro, cara. Só que o Jimmie Johnson ousou demais ali, cara. Meteu o carro, perdeu a freada, começou a sair zigue-zagueando na curva, na primeira perna da Gincane, né, ali. E na segunda perna, ele zigue-zagueou, atravessou a curva e saiu de ré, né? Saiu andando para trás o carro, e na segunda perna acabou acertando o carro do Truex Jr., que também tirou a prova dele. Os dois se encontraram ali e bateram. E com esse acidente, o Jimmie Johnson, que já estava classificado na posição que estava, classificado quietinho atrás do Truex Jr., já estava classificado para os playoffs, resolveu ousar demais, numa atitude até,
impensada, né? Principalmente para um cara tão experiente, um heptacampeão da categoria, e acabou sendo desclassificado dos playoffs nesse acidente aí. É isso aí, pô, forçou demais, perdeu a freada e bateu com o Truex Jr. E nisso daí o Kyle Larson se beneficiou, né? Com isso e com outra batida que o Jeffrey Earnhardt se perdeu sozinho nessa curva também. Acabou tendo que parar o carro antes de voltar, né? Que como a regra da NASCAR manda. E assim o Kyle Larson conseguiu as posições que precisava para se classificar para os playoffs e se classificou heroicamente. Ele nem conseguia mais pilotar o carro, tão destruído que tava, cara. Ele fez as duas. Ele bateu no muro, saiu raspando no muro na parte do oval. Fez essa última gincana, bateu no muro, foi raspando no muro de novo. Chegou raspando no muro com o carro todo destruído, mas se classificando, cara. Isso é NASCAR, né, cara? Automobilismo raiz. Automobilismo bruto. Pô, sensacional. Essa chegada do Larson, cara, foi sensacional. O carro completamente destruído, cara. Parecia um carro aí do filme do Mad Max. Pô, absurdo. E com esse entreveiro aí do Jimmie Johnson, do Truex Jr., o Ryan Blaney, que não teve nada a ver com isso, né? Vinha em terceiro, acabou ganhando a prova aí, ganhando a prova de estreia, sendo o primeiro vencedor no Roval de Charlotte, né? E se garantindo pro round 12 e abocanhando aí 5 pontinhos de playoffs, né? Que vai ser importante para ele, principalmente embolar do jeito que tá. E tivemos até no final da prova uma parada curiosa, né? Porque o Almirola, o Kyle Larson e o Jimmie Johnson acabaram a prova empatados em pontos. E acabou sendo a classificação por quesitos de desempate, né? Que foi o Kyle Larson na frente do Almirola e o Almirola na frente do Jimmie Johnson. O Jimmie Johnson no primeiro do corte. E aí o sonho aí do 8º título dele vai ter que ficar para a próxima, se acontecer, né? Que nessa já não vai mais acontecer. E tivemos aí o top 10 da prova, né? Foi o Ryan Blaney em primeiro, né? O Jim McMorran em segundo, o Cliff Bowyer em terceiro, o Alex Bowman fazendo uma boa prova, se classificando pro próximo round, em quarto. O Kurt Busch em quinto, o Chase Elliott em sexto, o AJ Allmendinger em sétimo, o Jimmie Johnson em oitavo, né? Depois dessa rodada aí, o Kevin Harvick em nono e o Joey Logano em décimo. E para os playoffs, que vai ser a próxima rodada, já vai ser o round 12, né? Em Dover. O Dover abrindo esse round 12, temos o Alex Bowman, o último já no corte, né? O Eric Almirola, o Kyle Larson e o Chase Elliott. São 4 os últimos que vão estar no corte da prova de Dover. Mas, pô, tudo imprevisível, estão bem embolados, cara. O Alex Bowman tá com 901, o Almirola com 902, o Kyle Larson com 907 e o Chase Elliott com 909. E o Ryan Blaney, que é o primeiro acima do corte, com 914. Muito imprevisível. O Dover também é um circuito que o Roval a gente achava que dava e acertou, né? Muita emoção. Mas o Dover a gente já sabe que dá, que já é um circuito que tá aí há muitos anos, super tradicional. A gente sabe que é um oval curto, circuito bem emocionante, também pode contar com grandes surpresas. Então é isso, galera. Roval de Charlotte, pô, com uma estreia impecável, não poderia ser melhor. E pelo menos em termos de emoção, não dava, né, cara? Esse final foi absurdo. E é isso, vamos aí pro round 12 na Monster semana que vem já. Valeu, galera, até semana que vem. Abraço. Eu queria destacar 2 coisas. Eu deixei o Daniel falar, deixei o Michael falar. Então eu queria destacar 2 informações. A primeira é que a espanhola Ana Carrasco é a primeira mulher a ser campeã de uma categoria de motor velocidade. Isso acontece no mesmo final de semana que a americana Hailie Deegan, me desculpe se eu falei de maneira errada, ela venceu uma etapa uma categoria da NASCAR, a KN. Então, todos os parabéns não são suficientes para elas duas. É importante a inclusão
de mulheres no nosso amado automobilismo. A Stock Car tem a Bia Figueiredo, de excelente qualidade. Nas categorias de base nós já temos algumas meninas correndo. Se você prestar atenção, você é apaixonado por automobilismo, nos Estados Unidos, tanto nas categorias de Fórmula, Turismo e Stock Car, tanto as categorias regionais quanto as maiores, tem muitas meninas. Então isso é muito importante. A outra coisa que eu queria salientar é a disparidade das categorias. Enquanto a Fórmula 1 ela não sabe trabalhar bem o seu marketing, a sua imagem, eu concordo com o Michael. Faz parte do jogo, jogo de equipe, é normal. Só que a forma como é feito não é a maneira mais legal, ainda mais quando você quer tirar da Fórmula 1 um ranço de ser uma categoria chata. Posto isso, temos o total inverso, que é a NASCAR. A NASCAR ela sempre entrega espetáculo, ela sempre entrega show e ela sempre entrega coisa nova. Para esse ano eles inventaram o Roval, eles literalmente inventaram. Eles trouxeram há alguns anos os playoffs, né, que é uma outra forma de você levar o campeonato. Então sempre está se procurando melhorar. O Twitter da NASCAR, o Facebook, o Instagram da NASCAR, o YouTube da NASCAR é muito mais evoluído, de outras categorias também, DTM e tudo mais. Então é muito simbólico num final de semana como esse, a Fórmula 1 entregar uma corrida como aquela na Rússia e a NASCAR entregar o Roval, que é totalmente o oposto, que eu acho que todo mundo espera de automobilismo, que é competição, que é emoção e show também, né? Você não fica vendo a corrida, você vai dormir se não tiver acontecendo nada. Então eu tenho certeza que muita gente dormiu vendo a Fórmula 1.